Amém, queridos. Vamos iniciar agora, né, essa segunda unidade, aonde vamos tratar sobre a cosmovisão cristã e o dualismo cristão. A gente sempre faz vídeos, né, separados para que fique melhor, né, o estudo dos irmãos, levando em conta, né, a questão aí dos dados móveis, da questão da internet para baixar os vídeos. Então fica mais fácil a gente dividir os vídeos para que vocês possam ter então mais tempo para poder baixar, fazer o download, certo? E assim facilitar o seu estudo. Amém? Então a cosmovisão cristã, irmãos, conforme nós já aprendemos, ela tem que ser uma cosmovisão bíblica coerente com a palavra de Deus, né? Conforme a vontade de Deus. Mas quando olhamos essa cosmovisão voltada para o dualismo, nós passamos a ver algo bem diferente do que a Bíblia realmente nos diz, né? E tratamos esse dualismo cristão como uma cosmovisão antibíblica, pois o mesmo de forma sutil, né, ele vai levar o cristão a ter uma vida dupla, né? Então essa cosmovisão dualista, né, ela faz com que, na verdade, aquela pessoa que professa a fé em Cristo viva uma fé em Cristo dentro da igreja e quando sai, vive uma vida de qualquer maneira, né? A fé cristã diz respeito apenas às áreas como oração, valores morais, porém não diz respeito, por exemplo, com carreira profissional ou outras áreas da vida cotidiana. E isso, obviamente, é um erro. Quando tratamos de cosmovisão cristã, precisamos entender que todas as coisas devem ser para a glória de Deus. A nossa vida, ela tem que ser para a glória de Deus. O dualismo cristão, irmãos, apesar de ser uma cosmovisão aceita por muitos cristãos, esse dualismo não é uma expressão coerente de cosmovisão cristã. Então é importante ter muito cuidado disso. Mais na frente, nós vamos estudar sobre o relativismo nos próximos vídeos e nós vamos observar que esse dualismo ele anda em paralelo aí com esse relativismo, certo? Ah, não, isso é relativo, né? Ah, eu posso ter uma vida cristã, mas eu posso ter a minha vida lá fora, né? Ninguém tem que se intrometer. Aqui dentro da igreja eu sou santo, mas lá na igreja ou lá fora da igreja eu vivo a minha vida do jeito que eu tenho que viver, né? E esse é o tal dualismo cristão, certo? E esse dualismo cristão ele está ajudando a transformar o cristianismo numa religião apenas de foro íntimo. Consequentemente, a fé ela passa a se tornar um mero elemento da cultura, um mero elemento, né, de questões dentro de uma esfera religiosa. Né? Quando eu saio daquela esfera religiosa, eu não interessa. Né? Eu sou cristão dentro da igreja, né? Eu passei da porta da igreja, eu vou viver a minha vida. Né? Ao transformar a fé, né, numa área da cultura, vamos dizer, o dualismo então passou a criar vidas antitéticas ou, melhor dizendo, bipolares. Né? Vamos dar um exemplo. O professor que é cristão, que professa sua fé em Cristo, ele faz uma oração antes de iniciar a sua aula, mas em seguida, depois de orar, ele vai ensinar o evolucionismo como se o evolucionismo fosse uma verdade, né? Outro exemplo, o cristão, ele vai ao culto no domingo, mas na semana, no trabalho, na escola, né, na rua, ele vive de forma totalmente contrária àquilo que ele aprendeu na pregação de domingo. Né? O comerciante, que é evangélico, é comerciante cristão, professa a fé em Cristo. Né? Enquanto ele está no seu comércio, ele vende produtos sem nota fiscal, ele faz por um preço acima do que é justo, ele vende coisas inapropriadas, né, para sua conduta moral como cristão, né? Ele faz e acontece. Né? O cidadão crente pede a Deus para que Deus tome controle
da nação, né? Ora, né? Faz orações, né? Bem eloquentes, aquela oração muito bonita, pedindo para que Deus abençoe o presidente da República, pedindo que Deus abençoe o governo, né? Mas apoia partidos pagãos, partidos marxistas, ateus, abortistas, né? E defensores da imoralidade, por aí vai, né? Então, é uma cosmovisão totalmente dualista. Então, esse dualismo, ele cria na vida do cristão uma bipolaridade fora do comum, né? Então, essa cosmovisão dualista, ela tem tomado uma força muito grande. Mas essa cosmovisão, ela pegou uma força ali em meados do século XVIII, durante o Iluminismo, com a afirmação, né, de um teólogo, Frederick, né, onde ele dizia que as questões espirituais se fundavam em um sentimento religioso, sem relação alguma com a racionalidade ou a realidade concreta. Observe. Nessa perspectiva, atividades consideradas espirituais, como oração, evangelismo, valores morais, adoração e outras relacionadas à igreja e à fé, eram relevantes para o indivíduo apenas em uma esfera religiosa. Quando o indivíduo saía dessa esfera religiosa, né, aquela vida de oração, evangelizar, valores morais, uma vida de adoração e outras coisas relacionadas à igreja, já não tinha relevância alguma, né? Por quê? Porque eu saí da esfera religiosa. Enquanto isso, a carreira profissional, a educação, a política, o lazer, as artes e outras coisas, né, passam então a ser consideradas seculares e não se relacionam com a fé. Olha o perigo que essa cosmovisão, entre aspas, tá? Essa cosmovisão traz para a vida do cristão. Nada mais, nada menos do que uma bipolaridade da vida cristã. Vai totalmente contra a Bíblia. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que não tem como servirmos a dois senhores. Ou você vai agradar um e aborrecer outro, ou vice-versa. Então, essa cosmovisão aí adotada por muitos cristãos é uma cosmovisão antibíblica. Então, nós estamos estudando, né, o nome dessa matéria, dessa disciplina nossa, é Introdução à Cosmovisão Reformada. A cosmovisão reformada, ela tem como princípio a palavra de Deus, né? Então é importante que você conheça essas outras cosmovisões, né, que não são coerentes, que são cosmovisões totalmente fora de um princípio cristão. Então, é muito importante você fugir, né? Fuja do dualismo. Fuja, porque isso faz com que você se afaste de Deus e viva uma vida totalmente secular, longe do princípio moral de um cristão. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios capítulo 10, o verso 31, que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então isso envolve tudo na nossa vida. Não tem como eu seguir uma cosmovisão dualista e querer servir a Deus em todas as coisas, porque eu não vou servir a Deus em todas as coisas, porque eu vou ter a minha vida, depois que eu saio da esfera religiosa, eu vou viver do jeito que eu quiser, né? Então eu não vou ter uma vida para a glória de Deus. Portanto, essa cosmovisão é uma cosmovisão que foge do princípio bíblico. Quem adere a essa cosmovisão dualista adquire para si uma espécie de estrabismo intelectual, né? Estrabismo, né? Aquele defeito na visão, né? É uma deficiência na visão. E o cristão que adere a isso, ele passa a ter uma deficiência no seu olhar
né, na sua visão de mundo, numa coerência bíblica, numa perspectiva bíblica, certo? Então nós encerramos aqui essa parte que é o dualismo, para que você entenda melhor, certo? Se aprofunde mais nisso, para que você possa se defender desse dualismo e verdadeiramente servir a Deus em todos os momentos da sua vida. Você que está buscando se formar, buscar um conhecimento a mais nessa esfera teológica, nesse âmbito acadêmico, é importante que você entenda isso. Não fuja dos princípios cristãos, não fuja da Bíblia, mas busque a palavra de Deus em todos os momentos, porque ela é a única regra de fé e prática para a nossa vida. Então busque no Senhor e não viva uma vida dupla, mas viva uma vida para a glória de Deus. Foi para isso que fomos chamados, eleitos pelo Senhor, para viver uma vida de santidade. Amém, irmãos? Estamos retornando aqui à nossa aula e vamos iniciar agora, dentro dessa segunda unidade, onde estamos falando sobre as cosmovisões antibíblicas. Vamos falar agora sobre a cosmovisão cristã e o materialismo, certo? Acabamos de falar um pouco sobre o dualismo, aonde tem sido uma cosmovisão que tem tido uma certa aceitação no meio cristão, mas que não é coerente com a palavra de Deus. E agora vamos tratar sobre esse materialismo, certo? O materialismo ele é uma doutrina, né, que identifica na matéria e em seu movimento a realidade fundamental do universo, com a capacidade de explicação para todos os fenômenos naturais, sociais e mentais, né? Então esse é o materialismo. E esse materialismo ele é um tipo de pensamento que crê que o homem vive em um universo fechado, né, de causa e efeito. Portanto, tudo que existe é mero produto da matéria. Então esse é o pensamento materialista, né, onde na verdade ele pressupõe que a única coisa que vai interessar a humanidade é aquilo que é sujeito à verificação e à observação do homem, né? Se não tiver uma explicação lógica, algo científico, o materialismo não serve para o materialismo, entendeu? Então ele pressupõe que a única coisa que vai interessar para a humanidade é aquilo que realmente pode ser verificado, né? Então, portanto, a fé em um Deus que é criador de todas as coisas é totalmente descartada, né, por esse pensamento, né, pelo materialismo. Diante disso, né, cresce, né, e passa a ter um papel muito importante o evolucionismo, né, na validação desse pensamento, que é o pensamento do materialismo, porque ele vai propor uma origem para a vida, até para o universo, a partir da própria matéria, né? Então, eles vão trazer uma explicação científica, tanto para o surgimento da vida, como até mesmo, né, a questão de todo o universo. Então aí vem, né, uma força muito grande do evolucionismo, né, e começa a ter uma força, né, fazendo com que isso se torne uma crença, né, muito grande, tirando então o quê? Um pensamento, uma cosmovisão, uma visão de mundo, numa coerência cristã totalmente descartada, né? Tirando totalmente a Bíblia, né, como sendo a regra de fé e prática para a nossa vida, tirando a suficiência da palavra e tirando a soberania do nosso Deus, né? Provocando então um grande prejuízo aí para a vida
cristã, né? Daqueles que seguem, na verdade, essa linha de pensamento, certo? Então, pessoal, essa linha de pensamento materialista, ela surgiu ali a partir do século XIX, certo? Pois até o século XVIII, os cientistas, eles investigavam o universo com o pressuposto que a sua ordem e racionalidade se deviam, né, a ter sido feito por um criador inteligente. Então, observe, até o século XVIII, os cientistas, inclusive, criam, né, que existia um criador, que houve uma obra de criação muito inteligente, né? E tinham também as escrituras sagradas como algo bastante relevante, como também a própria natureza, né? Porém, o materialismo, ele tomou um lugar, né, com o conceito de que tudo que existe é a matéria, e não há causas que não sejam naturais no universo, né? Então, isso aí surgiu a partir do século XIX, né? Então, daí surge o quê? Surge o apego, né, da comunidade científica à tal teoria do Big Bang, né, e ao evolucionismo, né, de Darwin, né, como explicações das origens do universo e da vida. Então passam o quê? Passam a descartar a fé em um Deus soberano, em um Deus criador de todas as coisas, e passa então a dar totalmente ênfase, né, às explicações de origem do universo e da vida, como se fosse ali a partir de uma explosão, a partir dessa teoria do Big Bang, né? Então, esse pensamento materialista, né, ela faz com que a cosmovisão cristã e bíblica esteja totalmente afastada, né? Então, nós precisamos tomar bastante cuidado com isso, porque existem grupos, né, que se dizem ser cristãos, que hoje já crê dessa forma, de uma forma que buscam questões científicas para explicar a criação. Mas nós que somos cristãos, e vocês estão aí buscando uma orientação, buscando estudar, buscando ter mais conhecimento, precisam entender que essas vertentes, esses pensamentos, né, pensamentos marxistas, pensamentos socialistas, esses pensamentos, eles vão contra a palavra de Deus, né? É interessante até que um certo dia, né, não sei na região de vocês se vocês viram essa reportagem que dizia, foi descoberta a Arca de Noé, onde parou a Arca de Noé. Comprovam-se então cientificamente que realmente houve o dilúvio e houve uma arca, né? E é interessante que depois dessa matéria eu peguei e falei assim, gente, mas eles descobriram isso agora? Agora que eles conseguiram descobrir isso, eu já sabia disso ó, desde quando eu li a Bíblia, né? Então, assim, só uma questão para que vocês entendam, né? Coisas que os cientistas tentam, na verdade, provar, nós já vimos na Bíblia. Nós abrimos a Bíblia, lemos a Bíblia e lá está. Então, se nós não crermos que a palavra de Deus ela é única, ela é exclusiva e suficiente para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé, nós vamos terminar entrando por essas vertentes aí que são totalmente antibíblicas. Então precisamos tomar muito cuidado, certo? Diante disso, precisamos entender, pessoal, que a cosmovisão cristã ela é totalmente oposta ao pensamento materialista. Pois a cosmovisão cristã ela nos leva a enxergar de forma coerente o mundo a partir de uma perspectiva bíblica, tendo assim o quê? O nosso Deus como criador de todas as coisas. O que passa disso não é de Deus. Então precisamos ter esse entendimento, certo? Então,
essa parte dessa lição é só para que você entenda um pouco essa questão do materialismo e que tem sido, né, um movimento que tem um pensamento que tem tomado muita força, né, e um pensamento que vem aí desde o século XIX crescendo muito, né, e que nós cristãos precisamos sim, com certeza, combater isso, porque isso vai totalmente contra a palavra de Deus, certo? Então vamos estar iniciando agora o próximo vídeo, aonde vamos falar também de uma outra cosmovisão antibíblica, certo? Aonde muitas pessoas têm entrado, inclusive por essa vertente que é o relativismo, ok? Então já tratamos aqui do dualismo, já tratamos sobre o materialismo e agora iniciaremos esse próximo vídeo. Que Deus abençoe, tá? E que você realmente possa ser abençoado por esses poucos minutos que você está aqui buscando de conhecimento dentro desses estudos sobre cosmovisão, né? Lembrando que a cosmovisão é tudo sobre tudo e a cosmovisão cristã é o tudo sobre tudo numa perspectiva bíblica. Deus abençoe sua vida.